bom estarmos aqui, amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele é entre os milhares, amém? O mais lindo, o mais formoso, o mais belo é o Senhor Jesus, nosso Deus. Continue em pé por um momento, nós iremos já nos assentar, mas eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo que a unção do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas nesse lugar. Amém, queridos? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Aleluias. Pai, mais uma vez na Tua presença, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Pedimos que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu poder nos alcance, que a Tua unção nos alcance. Ó Deus, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Nós viemos aqui, ó Deus, com um propósito, de glorificar o Teu nome, de exaltar o Teu nome e de ouvir a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra seja como espada de dois gumes, penetrando no mais profundo do nosso ser, dividindo a razão, dividindo o espírito, para que nós possamos compreender a profundidade, a altura, a largura da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco de uma maneira simples, mas poderosa, ó Deus, e que ninguém que entrou nesse lugar, nessa manhã, saia daqui como entrou, mas saia transformado pelo poder da Tua palavra, nos trazido através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Amém. A igreja pode se assentar, mas eu gostaria de convidar você a manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos dividir hoje essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração em 3 partes. E a primeira parte, eu vou ler alguns versículos com os irmãos. Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo número 1, o verso de número 28. Gênesis 1, 28. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: a figueira plantada entre as vinhas. A figueira plantada entre as vinhas. Gênesis capítulo 1, verso 28, os irmãos acharam? Amém. Diz assim: e o Senhor os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai-a, dominai-a. Amém? Somente até aí. Verso agora, capítulo 2 do mesmo, ou melhor, capítulo 9, versículo 1 do mesmo livro. Diz assim, capítulo 9, verso 1 diz assim: e abençoou o Senhor a Noé e os seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. João capítulo 15, versículo 8. João 15, 8. João 15, 8. Irmãos, João 15, 8. Diz assim, Jesus agora está dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que produzais muito fruto, e sejais assim meus discípulos. João capítulo 15, versículo 16. Não me elegeste vós a mim, senão que eu vos elegi, e vos pus para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo o que peçais ao Pai em meu nome vos dê. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mateus capítulo de número 3, verso 8. Mateus 3, verso 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. 2 Coríntios capítulo de número 7, versículos de 10 até o 12, diz assim: porque a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a salvação, sem remorso,
Porém a tristeza do mundo produz morte. Porque vede, isto mesmo de serdes entristecidos segundo Deus, quanta solicitude produziu em vós, e não só isso, senão também desculpas e indignação, e não só temor, senão também anelo, e não só zelo, senão também vindicação. Em tudo demonstrastes que vós mesmos éreis inocentes no assunto, assim que, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que agiu injustamente, nem por causa do que foi tratado injustamente, senão com o fim de que o vosso zelo por nós fosse manifesto a vós diante de Deus. Amém? A primeira parte daquilo que eu gostaria de trazer aos irmãos essa manhã está no início dos versículos que nós lemos. Gênesis. Deus enfaticamente afirma, e eu quero que você preste muita atenção nessa manhã, porque é algo muito sério. Nós temos que entender. Nós não podemos sair daqui e desde já eu estou anulando aqui todo espírito de incredulidade, de dúvida, todo espírito agora que tenta fazer com que você não entenda essa palavra, porque ela é vital para as nossas vidas. Quando Deus cria o homem, Deus o cria com um propósito, mas Deus não faz nada, não pede nada, não manda nada, sem capacitar o homem. Quando Deus, Ele faz o homem, Ele o capacita. E o versículo diz, para que eles multiplicassem e dessem fruto. Então isto Deus colocou dentro de nós. Eu e você fomos feitos com a capacidade de frutificar e dar frutos. Amém? Nós somos feitos por Deus dessa maneira. E quando nós caminhamos dos versículos, nós percebemos que Jesus está falando num certo momento. Jesus fala, olha, eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos. Jesus sabe da capacidade que nós temos de dar frutos, porque Deus, Ele mesmo nos fez assim, amém? Ele nos fez capaz de dar frutos. E não apenas dar frutos, mas dar frutos permanentes. O que significa isso? Constantes. E eu quero falar hoje com os irmãos a respeito do versículo que está no capítulo, na verdade, de Lucas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Lucas, capítulo 13. Vamos começar um pouco a introdução em cima do capítulo 12, no final do capítulo. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns versículos para que você entenda. Agora, Jesus caminhou. Jesus várias vezes disse que Ele chamou os seus discípulos para que eles fossem e dessem frutos. Paulo falou ali em Coríntios, como lemos, que os cristãos ali precisavam dar frutos de arrependimento. E o que significa isso? Não são frutos do Espírito, não são frutos, lá em Gálatas, não são frutos, dons espirituais, é outra coisa. Fruto de arrependimento não tem nada a ver com frutos do Espírito, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, tudo aquilo que você acha lá em Gálatas 5, não tem nada a ver com isso. Dons do Espírito não tem nada a ver com isso. Fruto de arrependimento vai muito além disso, porque a palavra arrependimento significa metanoia, e metanoia significa mudança de mente. E quando a mente muda, e eu quero que você entenda isso nessa manhã, quando a mente muda, a atitude muda. Quando a mente muda, o comportamento muda. Quando a mente muda, as palavras mudam, porque mudou-se a mente, e você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você, a Bíblia diz, como imagina a sua alma, assim é. E isso não serve só para o ímpio, isso também serve para nós.
Então, quando Paulo fala, olha, vocês precisam se arrepender e vocês produzem fruto de arrependimento, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que há vários tipos de arrependimento. Por exemplo, há o arrependimento humanístico. O que significa isso? Diz respeito ao sinto muito, sem que haja mudança. É aquele tipo de coisa que muitas vezes nós todos fazemos e dizemos que nos arrependemos e a seguinte frase segue: me desculpe, sinto muito. Esse tipo de arrependimento é o arrependimento humanista. Existe também um outro tipo de arrependimento na cultura judaica, que ele foi substituído pela tradição. Então o arrependimento na cultura judaica se expressa pela cumprir a tradição. Já o arrependimento no cristianismo, ele se expressa através da teologia. Mas o arrependimento segundo a Bíblia não tem nada a ver com isso. O arrependimento segundo a Bíblia, diz aqui o versículo: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O arrependimento, segundo Deus, produz salvação. Porque por quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. O arrependimento produz, sim, tristeza, mas vindo da parte de Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. O arrependimento produz indignação em relação ao pecado. Há uma mudança de mente. E eu quero que você entenda isso essa manhã. Porque Jesus aqui agora, caminhando com seus discípulos, Jesus vem vindo de uma situação. Ele vem vindo conversando e eu fico imaginando, eu falei a semana passada para os irmãos, eu gosto de imaginar Jesus. Eu fico imaginando Jesus andando e aquelas multidões o seguindo, e ele muitas vezes para e começa a ensinar as pessoas. E no capítulo de número 12, ele vem falando, ensinando as multidões. A partir do versículo 54, ele vem ensinando as multidões, e ele fala: olha, vocês conseguem discernir se vai chover ou não? Vocês conseguem olhar para o céu e saber se amanhã chove ou se amanhã faz sol? Jesus começa a conversar com aquelas pessoas e aquela multidão que está com ele. Vocês conseguem isso, mas vocês não conseguem. E ele chama essas pessoas, se você observar o versículo 53, ele chama essas pessoas de hipócritas. E o que é um hipócrita? O hipócrita é uma pessoa, e na Bíblia é aquela pessoa que usa a palavra hipócrita significa mascarado, aquele que usa uma máscara. Vocês são mascarados, vocês são pessoas, atores, essa é a palavra que eu queria. Vocês agem colocando uma máscara sobre vocês. Vocês são hipócritas, porque vocês sabem da verdade, mas não agem segundo a verdade. E Jesus, ele continua, e ele fala assim, no versículo 56, hipócritas, sabeis distinguir o espaço da terra e do céu, o aspecto da terra e do céu, como não sabeis distinguir este tempo? E aí ele continua falando: porque não julgais vós mesmos o que é justo? Quando fores, pois, com teu adversário diante de um magistrado, esforça-te para te livrar dele no caminho. Não seja que te arraste diante do juiz, e o juiz te entregue ao aguazil, e o aguazil te meta no cárcere. Digo-te que não sairás dali até que pagues o último lépito, que era uma moeda. Jesus vem falando com aquelas pessoas. Jesus vem mostrando: olha, vocês sabem tanta coisa, mas vocês não agem segundo o que vocês sabem. Olha, vou recomendar para vocês algumas coisas. E agora começa o capítulo 13. E começa assim o capítulo 13. Nessa mesma ocasião, estavam ali alguns
que lhe contaram acerca daqueles galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o de seus sacrifícios. Então começaram a conversar com Jesus. Olha, Jesus, olha o que Pilatos fez com aqueles galileus, matou-os e misturou o sangue ali com os sacrifícios que ele presta aos seus deuses. E Jesus responde assim, irmãos, respondendo-lhe, preste muita atenção, porque eu fico imaginando aqui a grandeza de tudo isso, e a inteligência de Jesus, e a sabedoria de Jesus. E respondendo-lhe, Jesus está falando, lhes disse: pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Jesus está dizendo assim: você acha que eles sofreram isso por causa do pecado maior deles? Ele vai responder, porque nós temos a tendência de achar que muitas vezes, o meu pecado é maior que o seu pecado, a consequência, obviamente, eu vou sofrer por causa do meu pecado. E aqueles homens, eles tinham essa noção, porque pecaram mais, morreram, sofreram mais. E continua Jesus falando, preste atenção. Jesus responde assim: não. Vocês estão pensando que eles morreram porque eles pecaram, eram mais pecadores? Não. E ele fala assim: vos digo, olha só, antes, se não vos arrependerdes, todos perecereis igualmente, de igual modo. O que Jesus está falando é que não foi por causa do tamanho do pecado que eles tiveram, que eles morreram, mas por falta deles se arrependerem, por falta de haver metanoia, por falta de haver mudança de mente, por falta de haver, automaticamente, quando eu digo mudança de mente, associa isso com mudança de atitude, mudança de vida. Associa isso, porque arrependimento tem a ver com isso. Arrependimento não é simplesmente como nós lemos aqui a descrição do conceito: desculpe. Isso não é arrependimento. Arrependimento tem a ver com mudança de vida. Se não houver mudança de vida, significa que não houve mudança de mente. E se não houve mudança de mente, você continua sendo a mesma coisa. E Jesus, antes ali, como eu li, ele chama aquelas pessoas de hipócritas. Vocês estão fazendo apenas um teatro, um papel. Vocês estão representando, porque não houve o arrependimento. Se não houve arrependimento, não houve transformação. Se não há transformação, continua-se a mesma coisa. E Jesus, agora, eles não morreram por causa do pecado, o tamanho do pecado. Eles morreram porque eles não se arrependeram. E Jesus continua aqui, presta bem atenção, é importante isso. Ele diz assim: ou aqui, aí voltaram a falar com ele, ou aqueles 18, ou mesmo Jesus falando, né? Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé. Tinha caído uma torre lá, matou 18 pessoas. Jesus fala: a torre em Siloé, e os matou. E Jesus continua: pensais que eles foram mais culpáveis que todos os homens que habitam em Jerusalém? Ou seja, primeira situação, chegaram para Jesus, Pilatos matou, colocou o sangue daqueles galileus lá nos seus sacrifícios. E Jesus mostra para eles que não foi por causa do pecado daqueles galileus, mas sim a falta de arrependimento daqueles galileus. Não foi o tamanho do pecado que eles cometeram, mas sim a falta de arrependimento por causa do pecado que cometeram. E agora Jesus fala: lembra lá, aqueles 18 que caiu sobre eles a torre de Siloé? Eles não morreram por causa do pecado deles.
Eles não morreram por causa do tamanho do pecado deles. Eles morreram porque eles não se arrependeram. Não é o tamanho do seu pecado que vai fazer você sofrer, mas é a falta de arrependimento deste que vai fazer você sofrer. Percebe? Por toda a Bíblia, desde ali, de Isaías 55, Jeremias 25, 5, Ezequiel 18, 21, Oséias 4, 2, Joel 2, 3, só fala em arrependimento. João Batista vem, predecessor de Jesus, e ele vem pregando, e ele não prega nada a não ser, é incrível, né, irmãos? Como a gente está longe. Como a gente está longe dessa palavra. Porque muitas vezes o que a gente quer ouvir? E por que as igrejas estão cheias? Porque se fala aquilo que se querem ouvir. Eu fiquei pensando nisso ontem, hoje de manhã. Porque as pessoas estão falando o que as pessoas gostam de ouvir. Mas não foi isso. E não é isso que a palavra nos ensina. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a mensagem é uma só. A mensagem é: arrependei-vos. Essa é a mensagem. Independente do que você tem praticado, independente de como nós temos vivido, independente de tudo isso, você não vai morrer por causa disso. Você não vai ser levado por causa disso. Mas você vai ser levado porque não houve arrependimento na sua vida. E Jesus mostra claramente isso nesses dois episódios aqui. Aqui ele continua, né? Ele continua. Ele fala assim no versículo 5, olha. Ele fala assim, novamente: não, vos digo, antes, e agora está falando para os discípulos e a multidão que está lá. Antes, se não vos arrependerdes, todos perecereis igualmente. O que trará consequência na nossa vida não é o pecado que nós cometemos. Obviamente que nós não devemos pecar, mas nós pecamos. Nós pecamos na mente, nós pecamos na fala, nós pecamos nas atitudes, porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Então nós não vamos conseguir ficar sem pecar, porque nós somos pecadores. Davi falou assim: em pecado concebeu minha mãe. Ele já nasce no pecado. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Nascemos nele. Mas o problema em si, e eu quero que você entenda isso, eu não estou dizendo aqui que você pode pecar. Eu estou dizendo aqui que o que vai fazer com que você não colha as consequências eternas deste pecado, ou do pecado, é o arrependimento, a mudança de comportamento, de atitude, de pensamento que você tem de ter. Porque se isso não acontecer na sua vida, você vai sofrer as consequências disso. É o que Jesus está mostrando. Vós também, ele está dizendo lá, vocês também, meus discípulos que estão aqui, multidão, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer de igual modo. De igual modo. Então eu quero parar por um minuto antes de começar a pregar e dizer assim: primeiro ponto, todos nós aqui, todos, fomos feitos por Deus com a capacidade de frutificar. Amém? Todos nós aqui fomos feitos por Deus com a capacidade de dar frutos. Todos nós. Todos nós. Segundo,
fruto do arrependimento é exatamente, pode entrar nisso, a tristeza, produz indignação, constrangimento, produz temor. Fruto do arrependimento é diferente. Olha, eu vou falar de novo, ó. Produz tristeza, segundo Deus, a tristeza que vem de Deus, não é a tristeza que acontece quando eu faço algo errado, não é essa. Quando há arrependimento, a tristeza que vem de Deus, para poder haver salvação. Produz constrangimento, nós ficamos constrangidos. Quando há arrependimento, nós ficamos constrangidos. Deus, pequei contra ti. Deus, pequei. Percebe? O arrependimento que vem de Deus, ele promove frutos. Indignação, estou indignado por causa do pecado. Não aceito o pecado. Estamos vivendo uma época, e você sabe disso também, que a coisa está feia. A moral acabou. Não existe mais moral. Se faz tudo o que quiser se fazer. Pecado está abundante, a iniquidade se multiplica numa velocidade espantosa. Estamos vivendo essa época. E ficamos indignados, e precisamos ficar, porque não podemos mais aceitar como normal. Não é normal, pode ser comum. Normal não é. Normal não é uma mulher beijar outra mulher. Normal não é um homem beijar outro homem. Não é normal. Não é normal o homem se casar com um homem. Como ontem eu vi, ontem mesmo eu vi, o futuro diretor da Polícia Federal do nosso país se casando. Uma pessoa que é a favor das... Perceba onde nós entramos. Perceba onde nós vamos. Futuro diretor da Polícia Federal do nosso país é a favor das drogas, a liberação das drogas. O futuro diretor da Polícia Federal do nosso país estava se casando nesses dias passados com um homem. É comum, mas nunca na nossa vida como cristãos tem que ser normal. Percebe? Precisamos de arrependimento, porque quando há arrependimento vindo da parte de Deus, ficamos indignados com isso. Não dá para aceitar isso. E não dá para aceitar muitas outras coisas mais, que eu não vou falar aqui. Mas precisamos de arrependimento genuíno. Porque o arrependimento genuíno, ele promove temor. Eu começo a ter medo. E você tem que ter mesmo, eu também tenho que ter. Ah, pastor, mas Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça. E se você for para a Bíblia, você vai ver que logo, logo, assim como Ele fez com Noé, assim como Ele fez com Sodoma e Gomorra, assim como Ele fez, Ele volta a fazer, Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que a sua ira está para ser derramada sobre a terra. E temos que ter medo disso. Temos que ter medo disso. Perdemos o medo de Deus. O sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, amarrava-se uma corda na perna dele, e as suas roupas tinham sinetes, e quando ele andava aquilo fazia barulho. Ele não podia entrar lá quando ele quisesse, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. E ai dele,
se ele não tivesse feito todo o seu ritual para poder entrar lá. E ele entrava e pegava o sangue dos cordeiros, dos bois, dos novilhos que foram sacrificados ao Senhor, e colocava e derramava sobre o propiciatório entre os querubins. Mas se aquele barulho parasse, daqueles sinetes, o povo puxava a corda. Ninguém se atrevia a entrar no Santo dos Santos, porque eles temiam a Deus, e eles sabiam que aquele sacerdote já tinha ido embora, morto. Mas hoje nós não temos temor de Deus, porque não há um verdadeiro arrependimento genuíno. Não houve mudança na nossa mente. Muitos são convencidos dentro da igreja, eu vou dizer a maior parte, convenceu que a igreja é o melhor lugar, convenceu que Jesus é melhor, está convencido, mas não foi convertido, não nasceu de novo, não se arrependeu, não mudou de mente, continua a mesma coisa. Você sabia que o índice de divórcios dentro da igreja é maior ou igual ao índice de divórcio fora da igreja? Você sabia que os crentes estão se divorciando mais do que os ímpios? Sabia disso? Pois é. Quantos e quantos? Quantos e quantos dos nossos filhos não estão engravidando as irmãzinhas? Virou normal. Eu me lembro um garoto da Soberana Graça. Ele disse assim: pastor, a gente ia na igreja e lá no nosso grupinho a gente ficava usando droga na igreja. Ficava usando droga dentro da igreja. Óbvio que não perde todo mundo, claro, mas dentro da igreja. Porque não houve arrependimento. Porque o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza, produz salvação, produz contristamento em nós, produz indignação, produz temor, produz saudade de ver, de ter aquele relacionamento. Sabe aquele primeiro amor que você teve um dia? Se você teve. Se você não teve, você não vai saber do que eu estou falando, irmão. Se você não teve, você não vai saber do que eu estou falando. Mas sabe aquele primeiro amor da sua conversão? Aquele que você não conseguia ficar sem falar de Jesus um minuto, que você louvava, que você vibrava com Deus. Sabe aquele que te levava, pelo menos comigo, aquele que me levava a pegar um cantor cristão com cifras, com aqueles, tem a cifra e tem mas além daqueles símbolos todos lá, partitura, que me levava a pegar aquele cantor cristão com partitura em cima e a letra embaixo toda divididinha em partes, a tentar cantar aquilo até meia-noite, tentando cantar, sem saber ritmo, sem saber música, sem saber nada, sem saber, pegava a letra e ficava. Aquele amor que eu pegava, eu me lembro como se fosse hoje. Pegava o meu quarto, tinha uma escrivaninha, eu pegava todas as Bíblias que eu tinha e lia uma, comparava com a outra, lia outra, comparava com a outra e comparava com a outra e me apreciava, e escrevia e fazia e lia. Esse é primeiro amor, desejo, expectativa. Chegava o domingo, botava a roupa mais bonita, a gente chamava de roupa de ir para a igreja. Tinha uma roupa separada, a roupa de ir para a igreja. Hoje é domingo, a roupa de ir para a igreja. Primeiro amor, fica bonito para o noivo, né? Fica bonito.
Arrependimento produz essas coisas, irmãos. Arrependimento produz tudo isso. Zelo. Arrependimento produz zelo. Zelo. Zelo por quê? Pelas coisas de Deus. Pela casa do Senhor. Para que deixar bonito? Para que deixar limpo? Para que querer que fique mais bonito? Porque é do Senhor, para o Senhor. Estou fazendo para você? Claro que não. Arrependimento produz zelo. A Bíblia diz assim, o profeta falou: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Essa motivação, esse desejo, essa vontade, tudo isso só vai acontecer se houver genuíno arrependimento. Se você não tem essas coisas, provavelmente o arrependimento nunca houve, ou você não entendeu o que é arrependimento. E Jesus agora vai falar, agora eu vou entrar no texto. Jesus agora vai falar, e eu estou mudando para o terceiro tópico. Eu disse que seriam 3 tópicos. Primeiro tópico, você foi feito para dar frutos. Segundo tópico, o arrependimento. E agora é o terceiro tópico e o último tópico. Diz assim, versículo 1 do capítulo 13, ou melhor, versículo 6 do capítulo 13. Presta bem atenção. Jesus vem falando de arrependimento e falou sobre arrependimento. Agora ele fala em parábolas. Olha que interessante. Até agora ele não falou em parábolas, ele falou no tete a tete. Ele disse assim, ó, vocês têm que entender o que eu estou falando. Entenda o que eu estou falando. Estou falando isso. E agora ele muda para uma parábola. Ele fala assim, ó. E propôs esta parábola. Uma pessoa tinha uma figueira, preste muita atenção nisso, tinha uma figueira plantada em sua vinha. Não tinha uma figueira plantada entre as figueiras. Tinha uma figueira plantada entre as vinhas. A figueira representa, é uma das representações de Israel. A Bíblia diz assim: quando vides a figueira florescer, logo será o fim. A figueira floresceu em 1948, quando Israel voltou a ser nação. Essa é a figueira. A figueira representa o povo de Israel. E a figueira representa nós todos, porque fomos enxertados na figueira. Então a figueira somos nós. A vinha, já perguntou por que plantaram uma figueira no meio, uma figueira no meio das vinhas? Naquela época era comum se fazer isso. E da mesma forma que eles cuidavam da vinha, tratando, adubando, cortando os galinhos, tal, eles faziam com a figueira. A figueira não era maltratada, a figueira não era esquecida, a figueira era tratada da mesma forma que a videira era tratada. Trazendo para o contexto nosso espiritual, porque depois eu vou falar do contexto mais humano, mas agora é espiritual. A vinha é o mundo. Você é a figueira. Você foi colocado na vinha. Você tem sido cuidado no meio da vinha. Presta atenção. Presta bem atenção. Já se perguntou por quê? Por que Deus te colocou onde colocou você? Por que Deus te colocou onde te colocou?
no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Deus te colocou ali. A maioria são ímpios, o mundo é ímpio, a maioria são ímpios. Mas você foi colocado ali com um propósito, irmão. Assim como aquela figueira não foi colocado ali na vinha à toa. Ela foi colocada com um propósito. Havia um propósito ali. E vamos para frente. Preste bem atenção. E aí, o dono da vinha foi buscar fruto nela. Qual é o propósito da figueira no meio da vinha? Porque o dono da figueira significa Deus. Deus é o dono da figueira, e Deus é o dono da vinha, Deus é o dono de tudo, amém? Mas é o dono. Ele foi buscar fruto, e nós acabamos de ler. Você tem potencial de frutificar, amém? Amém? Eu quero escutar da boca de todo mundo, eu vou repetir. Você tem potencial de frutificar. Porque Deus te fez assim. Foi Deus quem fez. Eu vou fazer você, Adão, para que você frutifique e você dê fruto. Olha Noé, a mesma palavra, irmãos. Vai ler depois da sua Bíblia. Noé, frutifique, multiplique. A mesma palavra. Deus falou assim: estou te dando capacidade. E agora aqui nós temos a figueira no meio da videira. Para quê? Para dar fruto. Fruto do quê? Digno de arrependimento. Fruto do arrependimento. O que é que aquele homem foi buscar? Fruto. E olha isso que escuta o restante. Presta atenção, vai comigo, verso 7. E buscando fruto nesta figueira, e não, ele fala assim, antes ele fala isso, né? Aqui, figueira, foi buscar fruto nela e não encontrou. Versículo de número 6 ainda. O dono da vinha e da figueira foi buscar fruto na figueira e não encontrou. A figueira dava fruto 10 meses num ano de 12. Então significa que ela tinha que dar fruto por 10 meses. 2 podia ficar sem dar, porque era a parte que ela não dava fruto, 2 meses. Mas 10 meses ela tinha que dar fruto. E ela não deu. Ela não deu. E continua aqui. E disse ao vinhateiro, olha, presta muita atenção nisso. Agora, o dono da vinha conversando com o vinhateiro, com aquele que cuidava da vinha. Veja, olha lá, irmãos, veja, o pai chama o filho, filho, veja, faz 3 anos, não foi ontem, faz 3 anos que eu venho aqui, filho, ou vinhateiro, faz 3 anos que eu venho aqui, essa figueira tinha que dar fruto 10 meses por ano, mas faz 3 anos que eu venho aqui e não encontro fruto nela. Vamos trazer para o espiritual. É o dono da vinha e da figueira. O vinhateiro é o filho. E a videira e a figueira somos nós. O pai tem a expectativa de chegar a encontrar fruto na figueira. Fruto o quê? Arrependimento.
Fruto do quê? Arrependimento, mudança, desejo, tudo aquilo que eu li. O pai vem um ano. Quem sabe, será que ele veio todos os meses, aqueles 10 meses? Ele sabia que 2 não ia dar. Ele sabia que de abril até tal data ele tinha. Nesses 2 anteriores ele não tinha. 2 ele não tinha. Mas de abril mais 10, contando abril mais 9, são 10, ele deveria achar fruto na figueira. Mas ele veio um ano, quem sabe tem uns 10 meses lá e não achou nada. No ano seguinte, ele veio de novo mais 10 meses lá e não achou. Ele não iria vir nos 2 que ela não ia produzir. Ele sabia quando ela não produzia. Mas os 10 ela tinha que produzir. Porque era figueira. O pai voltou lá o 3º ano, quem sabe ele ficou mês a mês indo lá, olhando, nada. Procurando no meio das folhas verdes. Olha, a figueira inclusive, o fruto acompanha a folha. Jesus fala disso quando ele vai buscar o fruto numa outra situação. Ele vai buscar o fruto numa figueira. Ele olhou de longe e viu uma figueira cheia de folhas. Jesus supôs assim, poxa, ele estava de repente a 100 metros daquela figueira. Ele olhou para a figueira assim e disse assim, olha, aquela figueira está cheia de folhas, significa que ela tem fruto. Tem gente que é assim, só tem folha. É verde, bonito, maravilhoso, mas não dá fruto. Não dá fruto. O Senhor não está interessado nas folhas, Ele está interessado no fruto. Qual fruto, pastor? Fruto do arrependimento, na mudança, na metanoia. Consegue entender isso? Na metanoia. Por quê? Porque senão você vai perecer. Não porque você é pecador, mas porque você não se arrependeu do pecado. E agora, vou continuar o verso. Presta atenção. Disse ao vinhateiro, versículo de número 7 agora. Veja, faz 3 anos que venho buscar fruto nessa figueira e não o acho. O que ele falou? Dê aí o que ele falou. O que ele falou? Corta! Corta! Porque não está servindo para nada. Aqui ele manda cortar. Tem outros capítulos que diz assim: corta e lança ao fogo. Corta e lança ao fogo. Para quê? Olha a palavra do Senhor aqui. Para que inutilizar também a terra? Ou seja, está ocupando espaço. Só está ocupando espaço. E vou trazer para hoje. Eu disse para você outro dia: fácil pregar dos outros para os outros, difícil é pregar para nós. Difícil é olhar para você e ter que dizer o que eu tenho que dizer. E difícil muito mais para você de me ouvir falar isso e continuar aqui depois. Porque, como eu disse e tenho dito meu ministério inteiro, não vim aqui, não estou aqui, não fui chamado para agradar você. Não fui chamado para fazer você sorrir. Por isso eu não conto piada aqui. Não fui chamado para fazer você pular, porque eu não estou aqui para mexer com a sua emoção. Eu estou aqui para mexer com o seu raciocínio, com a sua vida, porque isso é o que importa. Vou dizer para você: tem muita gente ocupando cadeira. É contrassenso falar isso, mas entenda isso. Está ocupando espaço, não se arrependeu. Não sou eu que estou falando. Corta. Como eu disse no outro
texto ele fala, corta e lança ao fogo. Deus, o Senhor, vem na sua videira, atrás da sua figueira, atrás de fruto, de arrependimento, mudança de mente. Mudou a mente, muda a atitude. Você é o que você pensa. Mudou a atitude, muda a fala, muda tudo. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. É isso. É isso que a palavra está dizendo. Aí vem o vinhateiro. Ele fala assim, ele então, agora quem está falando é o vinhateiro, Jesus, olha a hora. Ele então, respondendo, lhe disse, Senhor, deixa ainda este ano. Deixa ainda este ano. Senhor, mais um pouquinho. Jesus fala assim, Pai, me dá mais um tempinho para eu trabalhar com Ele. Me dá mais um tempinho, Pai, para eu trabalhar na vida dele. Me dá mais um tempinho, Pai, para eu cavar, para eu adubar. Me dá mais um tempinho, Pai. Jesus intercede por nós, porque Ele ama. Ele intercede por nós. Ele vai ter que cavar, irmão. Vai ter que mexer. Ele vai mexer. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito de Deus mexe conosco. Ele mexe. Jesus está dizendo para o Pai, Pai, mais um tempinho só. Se não funcionar, ou em outras palavras, eu vou trazer para hoje. Se eu trabalhar com eles, Pai, se eu falar com eles, está falando hoje, está falando agora, está mexendo na sua terra, está mexendo aqui, mas dá um tempinho, Pai. Se eles não quiserem, porque depende somente da figueira. Se ela não quiser, aí, Pai, aí, olha lá, presta atenção no versículo. Cave ao redor dela e põe adubo. E se der fruto no futuro, glória a Deus. E se não, a cortarás. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem tido misericórdia de todos nós aqui. Nós não sabemos o tempinho, como é que está. Quem sabe a nosso respeito, Jesus já pediu esse tempinho há algum tempo. Quem sabe esse tempinho que Jesus pediu para o Pai para tratar conosco já está acabando. Se não houver mudança, arrependimento, irmão, sinto muito te dizer, estou dizendo também para mim, porque sempre que eu falo aqui eu estou me colocando no primeiro da fila. Se não houver arrependimento, o inferno nos aguarda. E não adianta você falar outra coisa, porque é a verdade. Ah, mas a outra falou que eu vou ser próspero, bem-sucedido, feliz, alegre, contente. Vou ter meu carro novo, vou ter minha felicidade. Vai fazer do céu aqui na terra. E vai morrer e vai para o inferno. Eu estou trabalhando a sua eternidade. Se você não se arrepender, se nós, vamos colocar assim, se você que me ouve pela internet, agora eu quero falar para você, se você que está me ouvindo pela internet,
por esse vídeo no YouTube, não se arrepender, o inferno te aguarda também. Fruto do arrependimento. Eu vou terminar, mas antes eu vou falar a parte não espiritual dessa parábola. Não se preocupa não, se não der para dar escola dominical, a gente não tem. Preciso falar. Preciso falar. Vocês estão entendendo? Dói, né? Dói. O que dói em mim é uma faca aqui. Uma faca. Dói muito. Mas é verdade. Ou eu estou mentindo? Se eu estou mentindo, você tem toda a liberdade de dizer, mas me prove na palavra que eu estou mentindo. Porque eu estou provando na palavra que se não houver arrependimento, arrependimento do que, pastor? De dar fruto. Fruto do que, pastor? Do arrependimento. Qual é o fruto do arrependimento, pastor? Está aqui. Está aqui. Vou de novo. Salvação. Tristeza segundo Deus. Segundo Deus. Indignação pelo pecado. Temor de Deus. Desejo de Deus. Estou parafraseando, saudades. Zelo pelas coisas de Deus. Pelas coisas de Deus envolve tudo. Evangelismo. Tudo. Tudo. Estar presente. Tudo. Está dentro, está no conjunto. É a mesma coisa que salvação. Zoso. Se tivéssemos aprendido zoso sem ser salvação, quem sabe não teríamos as dores que temos. Quem sabe não teríamos os problemas que temos. Porque zoso significa libertação de tudo o que prende. Então, uma vez que somos salvos com zoso, deveríamos ser pessoas saudáveis, pessoas sem dor, porque zoso é libertação. Não ficaríamos presos mais ao pecado, porque zoso é libertação. Mas como disseram, salvação da sua alma para a eternidade, você esqueceu o zoso. Eu esqueci o zoso, não nos ensinaram o zoso. E não conseguimos mais colocar zoso e tirar a salvação da nossa cabeça. Percebe? Quero concluir assim, irmãos. Versículo 7, ou melhor, versículo 6, fala que a figueira foi plantada em uma vinha. Não estou mais agora falando do lado espiritual, estou tentando levar você a entender no lado natural. Quando se planta algo, ou quando você está no lugar errado, quando você se encontra, seja ele qualquer área da sua vida, quando você está no lugar errado, certamente não vai haver frutos. Certamente não. Porque se você está no lugar errado, no lugar que você não foi chamado para estar, eu não estou falando da igreja aqui, pode até estar incluído, mas estou falando em relação a tudo na nossa vida. Se você não está no lugar que você deveria estar no seu trabalho, na sua profissão, você não vai desempenhar a sua profissão corretamente. É lógico. Se você não atua, não está no ministério que Deus chamou você para atuar, você não vai atuar direito, você não vai dar fruto. Por quê? Porque está no lugar errado. Então a primeira coisa que você tem que entender é, estamos no lugar certo. Eu não estou falando aqui, presta muita atenção, viu? Porque senão você fala, não sei se está no lugar certo então, pastor. Tenho certeza que você está. Em relação à igreja, eu tenho certeza absoluta. Eu boto minha mão no fogo por essa igreja aqui, por esse local que você está. Que aqui a gente não veio brincar, aqui a gente não veio fazer você feliz, aqui a gente não veio deixar você alegre nem contente. Aqui a gente veio falar a verdade para você. Entendeu? Tenho certeza que você está no lugar certo. Tenho certeza. Ah, não tem outros certos, pastor? Claro que tem. Vai ser difícil achar, mas tem. Então essa é a minha convicção. Boto a mão no fogo, as duas.
Então o local, em relação à igreja, você pode estar certeza que está no lugar certo. Mas eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Muitas e muitas vezes não dá certo. E não está dando certo porque você está no lugar errado. Entendeu? Não flui. Não flui. Eu não estou falando mais espiritualmente. Entenda isso, tá? Estou falando... Não dá. Não dá. Tem um aluno que tem uma filhinha. E ele colocou a filhinha na escolinha. E ela não quer ir. Não quer ir. Várias tentativas, ela não quer ir. Sabe que chegou-se à conclusão? Que aquele lugar não é lugar para ela. Ela não se adequou. Né? Para ela, aquele lugar não serve. Ela não vai aprender porque ela já tem uma resistência àquilo. Está entendendo? Estou falando naturalmente. Quando nós não estamos no lugar certo na nossa vida secular, não vamos render aquilo que deveríamos render, não vamos dar o fruto que deveríamos dar. Está entendendo? Esse é o primeiro ponto. Vou terminar. Segundo ponto, presta atenção aqui. Versículo número 7. E disse ao vinheteiro: veja, faz 3 anos que venho buscar fruto nessa figueira. Tempo. Quanto tempo faz? Estou falando no contexto secular. Poderíamos agora trazer até para a igreja, se fosse esse versículo, cabe aqui, né? Quanto tempo faz que nós estamos aqui? Aqui. 3 anos. Aqui. Mais 1 ano na Duque de Caxias. 4 anos. Pelo tempo decorrido. Deixa eu dizer para você uma coisa importante. Paulo chega para os discípulos lá, os seus discípulos lá numa determinada cidade, e pergunta, e faz a colocação para eles, né? Olha, pelo tempo que vocês já são crentes, Paulo está falando, aqueles discípulos, uma Éfeso, alguma coisa assim, acho que deve ser Éfeso. Ele fala assim, pelo tempo decorrido, eles já tinham passado 3 anos. 3 anos tinham se passado. Pelo tempo decorrido, vocês eram para ser mestres. E eu tenho ainda que vos alimentar com leite. Leite espiritual. Paulo estava dizendo para aquelas pessoas lá, que pelo tempo que elas já eram cristãs, elas tinham que ser pessoas que estavam ensinando outros. Estavam ensinando os outros. Mas tinham de ser pessoas maduras. E Paulo diz, olha, eu estou tendo que dar leite para vocês. Leite se dá para criança. Leite, ele sabia disso? Você que toma leite, você não devia tomar mais. Porque leite faz mal para adulto. Sabia não? Depois você conversa com a nutricionista lá no fundo. Leite não é para adulto, leite é para criança. Entendeu? Então aqui, a questão aqui é tempo. Quanto tempo faz que você está como está? Estou falando no aspecto natural. E por último, para encerrar, diz assim, e ele respondendo, versículo 8, e ele respondendo, lhe diz, Senhor, deixa ainda este ano tempo estabelecido. Presta atenção, estou falando agora no aspecto natural. Aspecto natural. Você está onde deveria estar. Quanto tempo faz que você está lá e percebeu que não acontece nada? Tem que se estabelecer um tempo. Olha, eu vou ficar até tal data, eu vou fazer até tal data.
estabelecer tempo. Todas as grandes organizações fazem isso e nós não aprendemos com elas. Uns com tempo maior, outras com tempo menor, mas aí somos cada um de nós. Amados, o que é que Deus está esperando de nós? Fruto digno do arrependimento, e que esse fruto seja permanente. Não é um fruto sazonal, não é um fruto de vez em quando tem, de vez em quando não tem, é permanente. Fruto do arrependimento, como eu disse, atitudes permanentes, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mente. Amém? Que hoje nós saímos daqui com um objetivo em mente. Senhor, provoca arrependimento na minha vida. Provoca arrependimento. E que haja metanoia na minha vida. E que haja mudança na minha vida. Que eu não sei, Senhor, o quanto tempo o vinhateiro já falou contigo a meu respeito. Eu não sei. Você não sabe o quanto tempo você ainda e eu temos para nos arrepender e para mudar de vida. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, pela provisão, pelo livramento. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa manhã. Senhor amado, encrava essa palavra no nosso coração, Pai. Produz em nós arrependimento da Tua parte, que vem de Ti, para que nós possamos corresponder a toda a Sua expectativa, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja mais um sermão, que não seja mais palavras jogadas ao vento, que não seja mais, ó Deus, algo entrando nos nossos ouvidos, sons. Não deixa que essa palavra se transforme em ruídos. Não permita isso, Senhor. Mas que ela seja internalizada no nosso coração e que o Senhor tenha acesso a cada figueira nesse lugar, bem como a cada figueira que nos assiste pela internet. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém.